Olá, boa noite. Trocando de óculos aqui. Boa noite. O nosso encontro de hoje vai ser sobre cordões energéticos. Mas, primeiramente, vamos fechar os nossos olhos e relaxar um pouquinho, nos preparando para essa conversa de hoje à noite. Mas mais do que isso, nós estamos tirando este tempo para o nosso conhecimento, para o nosso autoconhecimento, para que possamos aprender um pouco mais sobre nós, sobre as nossas ações, sobre as coisas que acontecem conosco à nossa volta. Que possamos estar aqui reunidos à egrégora do Espaço Hamed, aos nossos mentores individuais, aos amigos espirituais que nos auxiliarão no estudo, na mensagem, nas lições que serão aqui passadas. Assim seja, assim é. Eu vou começar por uma pergunta do Livro dos Espíritos, tá? A pergunta diz assim: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e comumente se atribuem ao acaso não serão efeitos de uma certa relação de simpatia? Resposta: entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. Vou repetir. Entre os seres pensantes, há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Vou repetir também essa parte. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Livro dos Espíritos, questão 388. Então, o que está sendo dito para nós? Que nós temos muito ainda que aprender sobre as relações. Eu sempre digo que nós vamos aprendendo a cada dia uma coisa nova, porque a vida é um mistério tão grande, mas graças a Deus vai se descortinando através do nosso conhecimento. Quanto mais nós estudamos, mais nós aprendemos. Quanto mais aprendemos, isso nos auxilia no autoconhecimento. Inclusive, isso vem até de uma mensagem dos trabalhos da tarde de hoje da casa, das vibrações, tá? Nós temos muitas relações nesta vida. Muitas relações que nós conhecemos. E nessas relações, nós vamos criando vínculos. Então, nós conhecemos o vizinho, nós conhecemos colegas do trabalho, nós conhecemos os amigos, parentes, pessoas que cruzam na nossa vida com uma certa frequência e não necessariamente com uma certa frequência. Mas todos nós nos conectamos. Nós chamamos isso de malha energética, onde uns interferem nos outros. Quando se fala de sintonia, padrão mental, vibração, frequência, nós estamos falando do quê? De campos energéticos. Campos energéticos é o cruzamento das nossas energias com as energias dos outros. Essas energias se cruzam através do nosso pensamento e dos nossos sentimentos,
Há muitos anos atrás eu aprendi na Conscienciologia a seguinte fórmula, né? Porque a gente aprende muitas fórmulas, né? Na matemática, na física, etc. Pensamento mais sentimento, emoções, igual a energia. Então, o nosso campo de energia é formado pelo que a gente pensa e pelo que a gente sente. Então, eu vou repetir. O pensamento integrado, unido ou somado com as nossas emoções é o que gera a nossa energia. Isso é um campo energético ou um campo morfogenético, tá? Essas energias se cruzam com as energias dos outros. E no que vão cruzando com as energias dos outros, nós formamos cordões de energia ou cordões energéticos. Nós criamos muitos cordões energéticos. Como eu disse, muitos que sabemos e muitos que nós nem identificamos que nós temos. Existem cordões positivos. Então nós gostamos das pessoas, temos vínculos com a pessoa, lembramos da pessoa, pensamos na pessoa. Então tem uma troca de energia afetiva, uma troca de energia luminosa. Isso são os nossos cordões energéticos, as nossas ligações positivas. As pessoas que de alguma maneira, ou perto ou distante, essa relação se cruza. Quando você pensa, aquilo é positivo. Então vocês trocam essa energia, vai luz para lá, luz para cá, tá perfeito, não tem problema nenhum quando as pessoas se gostam. O nosso problema são os cordões energéticos negativos, que são gerados por muitas relações tóxicas na nossa vida. E o que quer dizer isso, né? Tava vendo uma historinha não, na verdade é uma mensagem do livro Emoções que Curam, que é uma moça indo para a casa espírita e sendo consultada e conversando com um pretinho velho, tá? E ela tá contando que a pessoa que ela gostava foi embora. E ela estava muito mal, porque a pessoa foi embora. E a pessoa prometeu para ela. Prometeu que ia amar, prometeu que ia proteger, prometeu que ia ficar junto com ela. Só que de repente a pessoa foi embora. E aí o pretinho velho ia conversando com ela, dizendo: as pessoas podem mudar, as pessoas mudam. E ela dizia: não pode. Ele prometeu tudo isso para mim. Ele prometeu tudo isso para mim, então ele me deve, ele tem uma dívida comigo. E aí, o pretinho velho ia falando com ela: então, mas ele foi embora. Ele foi embora e foi sincero com você, porque disse que não queria mais estar com você, porque aquilo que ele sentia acabou. Que ele não fez por mal, mas que as coisas às vezes mudam. E a moça foi falando: não, impossível. Ele me deve. Então vamos lá. Isso é um exemplo de uma consulta de uma moça com um pretinho velho, tá? Tô resumindo, obviamente, né? E aí o que acontece? Ele foi embora, mas ficou uma dívida. Porque ele prometeu para mim. Porque ele falou uma coisa para mim. Então ele falou, é uma promessa e você tem que cumprir. Como esse exemplo, tem muitas situações na nossa vida que são exatamente esses cordões energéticos que nós estamos falando negativos. Que são os cordões que se perpetuam pela raiva, pela mágoa, pela tristeza, pela dor. E você fica carregando aquilo dentro de você. E essa energia, por frequência, por vibração, por sintonia, por padrão mental, você fica emitindo. Primeiro que reverbera no seu campo. Então é aquela sensação negativa quando você pensa da situação ou quando você lembra da pessoa, mas do mesmo jeito que reverbera e trabalha te prejudicando contra você, porque não é algo da luz, isso também é emitido para a pessoa. Vocês criam um laço onde essa energia vai e vem, vai e vem. Isso é um cordão energético da sombra, onde as relações são mantidas por inconformações.
são mantidas pela dificuldade do perdão, pelas expectativas que criamos, pela dificuldade de aceitar rompimentos, por entender que às vezes nós falamos um monte de coisa, sem pensar nas consequências daquilo. Tem uma historinha em família que é... Quando as minhas filhas eram crianças, uma vez numa loja, no Ponto Frio, né? Eu falei de uma bicicleta. Até hoje, elas me falam dessa bicicleta que nunca eu comprei. Isso é porque aqui em casa, porque é minhas filhas? Não. Nós temos muitas lembranças. Olha, você lembra aquele dia que você falou que ia fazer tal coisa? Olha, você falou que ia me levar não sei aonde. Você me prometeu uma viagem. Nós criamos muitos elos e carregamos muitas coisas que são promessas não cumpridas. E que, na verdade, muitas vezes falamos e nem percebemos que estamos gerando um compromisso com o outro. Eu costumo também dizer que nós fazemos pacto, sabe? Às vezes você vê num filme, pacto de sangue. Nós criamos pactos com os outros. Só que nós falamos muitas vezes e não temos a noção, a consciência de que aquilo para o outro pode ser uma lei. E é onde vão se criando essas relações, esses compromissos infindáveis de dor, mágoa, ressentimento, raiva, tristeza, que vai corroendo o seu campo energético, porque pode ser gerador de muitas doenças e nós nem imaginamos que temos algumas doenças que são fruto daquilo que nós sentimos. Pela nossa dificuldade de aceitar que o outro pode ter mudado de ideia, que o outro falou sem pensar em consequências, sem ter noção daquilo que o outro pode sentir, da mágoa que o outro pode ficar, daquilo que o outro vai acreditar, porque nós acreditamos. Alguém fala e nós acreditamos. Nós temos muita vontade de acreditar nas pessoas. Nós queremos acreditar nas pessoas. E sim, nós podemos acreditar em pessoas, mas também temos que saber como acreditar nas pessoas, até onde podemos e quais pessoas podemos acreditar. E o ponto não é só acreditar na pessoa. O ponto é a nossa dificuldade de encerrar esses ciclos. Entender que o outro pode ir embora, entender que a situação pode mudar, entender que eu posso até prometer uma coisa que agora eu não consigo, e nós vamos criando esses elos, esses milhões de cordões energéticos tóxicos que nos prejudicam, não só no sentido da mágoa, mas como nós sabemos, a mágoa também gera uma doença, porque nossas doenças, elas não começam no físico. Nossas doenças começam no nosso espiritual e no nosso emocional. O corpo físico, ele simplesmente representa, é um sintoma de uma causa anteriormente iniciada dentro de nós. E nós vamos sofrendo. E o pior é que não é só que nós vamos sofrendo e dizendo que a culpa é do outro. É porque o outro foi embora, é porque o outro fez, é porque o outro não fez, é porque o outro falou torto, é porque o outro olhou errado, é porque o outro prometeu. E nós continuamos acreditando. Não é porque o outro fala, é porque nos deixamos enrolar, em vez de aprender a se libertar, a viver de uma maneira onde as relações não têm cobrança, onde as relações não precisam ter sofrimento, onde nós podemos exercer o desapego, onde nós podemos cada vez mais compreender que as coisas mudam, a vida muda, um dia muda, um dia tem as 4 estações. Nada pode ser fixo, porque o mundo não é fixo e a natureza não é fixo, mas nós somos fixos em pensamentos. Nós ainda nos aprisionamos em determinados conceitos ou em determinadas promessas.
e vamos nutrindo essa energia que acaba nos prejudicando e criando esses cordões com os outros. Eu fiz até uma listinha aqui, ó, de cordões que nós criamos no sentido negativo. Eu vou repetir, nós também temos cordões positivos onde a energia é de amor, de troca, de lealdade, de sinceridade. Quando o vínculo é de amor, isso não é problema para nós. Isso é ótimo, isso é muito bom. O que nós precisamos reverter dentro de nós é os vínculos que nós criamos em muitas situações sem perceber. Então, coloquei alguns exemplos aqui de cordões energéticos que as pessoas podem criar. Pelo divórcio, ficam presas na briga. Por herança, ficam presas na partilha. Por problemas de justiça quaisquer que sejam. Você está vinculado. Você não está com a ação, você está presa no outro. E o outro está preso em você. E a energia vai e vem. Lembra que eu falei lá no começo? Ó, energia vai e vem. Por objetos. Nesse exemplo que eu contei do pretinho velho, ele diz para a moça quanta coisa que ela ainda tinha na casa dela que ela precisava se libertar. Porque nós temos mania de guardar coisa dos outros às vezes. De novo, quando é vinculado a uma lembrança positiva, ok, tudo bem. Mas nós guardamos muitas coisas porque nós temos dificuldade de desprender. E se eu estou bravo com alguém e continuo com alguma coisa dessa pessoa, eu continuo mantendo o vínculo. Então não é o objeto. Eu estou com um objeto porque o objeto representa alguém. E na verdade isso é fruto da nossa mente. Então, tudo que eu posso ter, que eu deveria mandar embora, eu perpetuo, porque é uma forma de perpetuar uma relação que acabou. Isso também nos adoece? Também pode nos adoecer. Porque à medida que eu olho para aquilo, aquilo vai me levar, vai me remeter exatamente para aquela pessoa. E de novo, esse cordão vai e vem. A minha energia vai e volta, porque ficamos todos numa grande malha energética e, sem perceber, nutrindo às vezes muitas coisas negativas. Além de objetos, lugares. Eu me lembrei de roupas. Já perceberam que pessoas falam assim, aquela roupa me lembra tal situação? Aquela roupa pode ser boa. Olha, toda vez que eu coloquei aquela roupa, uma coisa boa aconteceu. Então eu guardo aquela roupa. Mas olha, tem aquela peça de roupa que só me lembra coisa ruim. Então nós vamos colocando um poder nas coisas, um poder nos objetos, que nos conectam sempre e muitas vezes com o negativo. Em vez de buscar a libertação, nós fazemos questão de, parece que, nutrir e alimentar. Isso são cordões energéticos. De novo, hein? Que vai e vem. Porque quando eu penso, eu já penso na pessoa, já penso o que representou, já penso o lugar, já penso a tristeza, já penso o que eu passei. E como eu me liberto? Como é que eu tenho uma mente aberta para alguma coisa nova acontecer? Como é que eu tenho uma mente aberta para mudar o meu caminho, em vez de eternizar o passado, que não vai ter transformação, porque já foi, e que também sabemos que só pode transformar do agora em diante. Então, dentro desses cordões energéticos, eu coloquei, vou ler de novo, em todos os exemplos, ó, às vezes preso em divórcio, herança, qualquer tipo de problema de justiça, objetos, lugares e problemas de convivência. Às vezes você nem está bem com uma pessoa, mas parece que você vai no lugar e de alguma maneira para sempre encontrar a pessoa e de alguma forma tá ali, ó, nutrindo aquela situação. Todos esses são cordões energéticos que nos entrelaçam. São conexões que vamos fazendo. Às vezes as pessoas, elas se preocupam, olha, acho que fizeram uma macumba para mim, olha, acho que tem a magia, olha que não sei o quê, e não percebem que tem muita coisa além da possibilidade de uma magia ou de uma macumba, mas coisas que a nossa mente está conectada.
que a nossa mente não se liberta e que a nossa mente não liberta o outro. E assim nós vamos nos alimentando e perdemos essa noção de quantos entrelaçamentos criamos. Já que a nossa conversa é sobre isso, e eu até fiz uns exemplos aqui, citei algumas coisas como exemplo, eu vou convidar vocês a fazerem as suas listinhas, a pensarem quantos entrelaçamentos vocês têm, quantos cordões energéticos negativos, de relações tóxicas, de situações tóxicas, não do positivo. O positivo, que bom. Eu espero sinceramente que para cada um o positivo sempre aumente. Que para cada um de nós o positivo tenha muito mais significado e tenha muito mais poder sobre nós do que as coisas negativas que continuamos nutrindo e que às vezes temos dificuldade de encarar e aceitar. Que para se libertar, eu preciso trabalhar uma coisa simples: o auto-amor. Porque quando eu passo cada vez mais a gostar de mim, eu vou querer ficar bem. E se eu sei que para ficar bem eu tenho que romper com tudo aquilo que me faz mal, então eu vou me preocupar em não ficar com um objeto que me lembra aquela situação ruim. E não ficar com um vestido que me lembra que quando eu fui naquela situação algo aconteceu ruim. E não querer ficar presa no outro que resolveu ir embora porque mudou a vida dele. Eu vou entendendo pelo auto-amor que a única libertação possível é pelo amor. Que a única coisa que podemos fazer é transmutar tudo do negativo para a luz. E entender que esse mal que fazemos a nós, de alguma maneira, ela pode interferir na existência do nosso irmão. Porque quer queira ou não, somos todos irmãos. Estamos todos aqui integrados. Estamos todos unidos e todos com a finalidade de aprendizado e de evolução. E o nosso aprendizado é o aprendizado do amor. O nosso aprendizado é amar. Entendendo que o outro é como ele pode, como ele tem consciência, como nós. Nós queremos muito ser entendidos e acolhidos. E temos que lembrar isso em relação aos nossos irmãos. Então o cordão energético, ele é mantido muito por uma palavra muito conhecida de todos nós, o nosso egoísmo. Porque nós queremos daquele jeito, porque nós não aceitamos que o outro funcione daquela maneira, porque o outro não pode ir embora de jeito nenhum, porque o outro prometeu, então ele me deve, porque eu não esqueço aquilo que o outro fez ou deixou de fazer. E vou repetir, e assim nós adoecemos. Nós adoecemos emocionalmente e adoecemos o corpo físico. E muitas vezes nem reconhecemos ou temos a consciência de que as nossas dores são fruto daquilo que nós estamos conectados, daquilo que vamos carregando, sem necessidade de carregar mais. E que ninguém pode nos ajudar, a não ser nos mostrando aquilo que é o caminho para a nossa libertação, que é aprender a viver e aceitar as coisas como são, independente das crenças que a nossa mente cria em relação aos outros e em relação a tudo. Queria também falar mais uma coisinha que eu considero bem importante. Nos dias de hoje nós vivemos muito estressados. Estressados por N situações que acontecem, que eu não preciso falar aqui, porque também não é a finalidade de falar de coisas que as pessoas já sabem. Então, um dos nossos grandes estresses é não saber o dia de amanhã. Não por causa da nossa ansiedade de conhecer o futuro, mas porque são situações à nossa volta que a gente nunca sabe o que vai acontecer.
a gente não sabe se vai ter guerra, a gente não sabe qual vai ser o próximo acidente ambiental, a gente não sabe qual é o nosso futuro. Então, naturalmente, nós vivemos muito estressados por todas as situações de vida. Esse estresse também nos conecta de uma forma negativa com o viver. Quanto mais nós ficamos também conectados com essas situações, mais nós criamos conexões, cordões com essas situações. Nosso trabalho aqui na Terra, porque ninguém caiu aqui de paraquedas, é auxiliar. E como nós vamos auxiliar é com o nosso amor. Não adianta ficarmos presos na negatividade ou na sombra das coisas que acontecem. Cordões energéticos. A nossa tarefa é estar cada vez melhor para poder auxiliar melhor com as nossas vibrações, o nosso amor e as nossas preces. Tudo isso se inicia conosco, na nossa relação conosco, na relação com as pessoas, com todas as coisas, com a nossa existência. Se eu quero um mundo melhor, ele começa em criar um mundo melhor dentro de mim mesmo. E eu crio um mundo melhor dentro de mim mesmo quando eu entendo todas as conexões que eu posso mandar embora. Repito, faça uma listinha de tudo aquilo que você entende que te faz mal. Porque às vezes nós conversamos com uma pessoa e a gente fala para a pessoa, ai, olha, lembrar disso me faz mal. Lembrar disso me faz mal, mas eu estou lembrando disso. Quando entender que realmente lembrar aquilo te faz mal, você vai querer e trabalhar para não lembrar mais, porque você não vai querer mais o mal. Você vai querer o bom, você vai querer o bem e você vai querer estar e se sentir bem. Ah, mas aquela conversa me faz mal. Então, antes de pensar no que faz mal, comece a pensar em tudo que te faz bem, em tudo que nos faz bem, em tudo que nos fortalece, em tudo que nos auxilia para viver melhor, para ter dias melhores. E, como eu disse, diante de todas as situações que estamos vivendo, que conhecemos do mundo e muitas que ainda vamos viver, fique no bem. Fique no bem consigo mesmo. Fique no bem com o universo, enviando luz, paz, tranquilidade. Este é o nosso trabalho. Esta é a nossa tarefa. E assim, nós vamos novamente fechando os nossos olhos, respirando, e pedindo a Jesus que nos auxilie cada vez mais a lembrar de tudo aquilo que não preciso manter e que me faz mal. Só quero o bem. Fico no bem. Fico na luz porque eu sou da luz. E essa luz que envolva todos os seus lares, trazendo paz, tranquilidade. E vamos estendendo esta luz a todos os nossos irmãos, a todos os lares de nossos irmãos, a todos os nossos irmãos que nesse momento precisam da nossa luz, da nossa energia e do nosso amor. Essa mesma luz estendemos ao nosso planeta
auxiliando no equilíbrio, auxiliando na limpeza, auxiliando na paz. Boa noite a todos. Bom final de semana. Bom descanso.